Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel da disciplina de máquinas hidráulicas. Então, retomando o que nós vimos na última aula, nós vimos como a gente encontra o ponto de operação de uma bomba, tá? Podendo isso ser válido também para ventiladores, compressores, tá? E etc. Nós vimos também que, em termos de bomba, nós vimos como selecionar essas bombas e como evitar o problema de cavitação por meio do cálculo do NPSH mínimo ali necessário para que a bomba tenha, tá? Além disso, nós vimos o que ocorre quando nós temos associações de bombas em série em paralelo. Na aula de hoje, nós vamos seguir o estudo, tá? Falando de leis de semelhança e velocidade específica, tá? As leis de semelhança, pessoal, elas são utilizadas para quando você promove alguma alteração ali eu estou falando para bomba, pessoal, mas isso pode ser, como eu já comentei, pode ser utilizado também para ventiladores e outras máquinas hidráulicas. Mas é quando você exerce alguma modificação e você calcula o que isso vai acarretar no seu sistema, sem passar por todo aquele procedimento que nós já vimos anteriormente, tá? Já a velocidade específica, ela é bastante empregada para nos auxiliar a selecionar a bomba, modelo de ventilador mais adequado para determinada aplicação, tá? Isso falando em termos de bombas, ventiladores centrífugos, tá? Bom, pessoal, então as leis de semelhança elas são utilizadas para estimar parâmetros de desempenho de bombas geometricamente semelhantes, tá? Para isso, a gente utiliza alguns parâmetros adimensionais, tá? Para a escolha e seleção de bombas e turbinas principalmente, tá? Então aqui, pessoal, nós temos os três coeficientes adimensionais principais empregados em bombas, que são o coeficiente de carga, o coeficiente de capacidade e o coeficiente de potência, tá? Então, quando nós temos esses três coeficientes adimensionais em comum, ou seja, para uma bomba e para outra, ou para um ventilador e para o outro, nós garantimos uma semelhança dinâmica, ou seja, as características dinâmicas às quais essas máquinas estão sujeitas são semelhantes, parecidas, tá? Então, o coeficiente de carga ele vai ser calculado por meio da carga útil da bomba, da velocidade de rotação da bomba e do diâmetro do rotor. O coeficiente de capacidade já vai estar relacionado com a capacidade em vazão volumétrica da bomba, no qual nós temos o que? A vazão volumétrica dividido pela rotação e pelo diâmetro do rotor ao cubo. Já o coeficiente de potência ele vai estar comparando ali as diferentes bombas por meio de sua potência de eixo, tá? Que é o BHP, que nós também vimos nas aulas anteriores, que é o BHP dividido pela densidade, rotação ao cubo, vezes diâmetro à quinta, tá? Lembrando, pessoal, que para que nós utilizemos esses parâmetros aí, as unidades de cada um desses elementos elas devem se conversar, tá? Então é importantíssimo, né, para que você não se perca, você empregue unidades no sistema internacional, tá? Bom, e nós temos também um coeficiente adimensional que também nos propicia verificar o que vai acontecer com o NPSH, para que a gente garanta que não ocorra cavitação, principalmente nas bombas, tá? Aqui, pessoal, no entanto, nós temos algumas observações, tá? Esses coeficientes adimensionais que nós vimos, eles podem ser amplamente empregados. No entanto, se a gente tiver número de Reynolds muito diferentes de um para o outro,
a similaridade ela não é garantida, tá? Acho que isso é bem evidente. Por exemplo, se a gente tiver um escoamento laminar, uma bomba funcionando com escoamento laminar e outra funcionando com escoamento turbulento, dificilmente elas vão ter o mesmo comportamento dinâmico, tá? Então isso não seria válido. E além disso, nós temos também o efeito da rugosidade, tá? Só que de uma maneira geral, dificilmente isso influencia, porque normalmente a gente utiliza esses cálculos, esses parâmetros para condições próximas, né, da tubulação e da bomba em si, tá? Bom, é interessante também da gente notar é que associando esses três coeficientes aqui primeiro que eu mostrei para vocês, nós chegamos na eficiência da bomba, tá? Que nós vimos como calcular na aula passada, nas aulas passadas, que basicamente é a potência de água dividido pela potência de eixo, tá? Olha que interessante, tá? Bom, por meio também da eficiência de um determinado modelo, é possível também nós obtermos a eficiência de um protótipo, tá? Utilizando essa expressão aqui que vocês estão vendo, tá? Então isso é muito empregado na indústria quando o pessoal passa a desenvolver um modelo novo, né, de uma determinada bomba, tá? Veja que nesse caso aqui, isso tem que se levar em conta se você tiver diferenças muito grandes de geometria, tá? Se você tiver diferenças muito grandes de geometria, é possível que dê alguma diferença desse cálculo aqui, tá? Bom, então, mais para frente, pessoal, no próximo vídeo eu vou gravar alguns exercícios para vocês entenderem um pouco melhor essas aplicações, tá? Agora a gente vai falar de velocidade específica, tá? Então a velocidade específica ela é muito útil para avaliação e para seleção de bombas, tá? Basicamente ela pode ser calculada também por meio daqueles coeficientes que nós vimos anteriormente, tá? Que é o coeficiente de carga e o coeficiente de capacidade, tá? Só que também por meio dessas expressões aqui, tá? É interessante, pessoal, novamente, como eu já salientei, utilizar as unidades no sistema internacional, para que vocês consigam calcular a velocidade específica de uma maneira correta. Então veja que a rotação deve estar em radianos por segundo, o V ponto, que é a vazão volumétrica em metro por segundo, e a carga útil em metros, tá? Existem outros tipos de velocidade específica, que é quando nós estamos utilizando no sistema inglês e no sistema europeu, tá? Mas eu não trouxe aqui nesse material, mas vocês podem olhar no livro texto ali que se encontra na bibliografia e é explicitado isso que eu comentei com vocês, tá? Bom, aqui está a importância, tá, pessoal? Aqui tem basicamente os três tipos de bomba centrífuga que nós podemos ter, relacionadas com o eixo x, que seria a velocidade específica, e o eixo y, que é a eficiência. Então veja que a partir da velocidade específica que a gente calcula, a gente pode selecionar e verificar quais bombas possuirão as maiores eficiências, tá? É válido ressaltar também, pessoal, que aquela velocidade específica que eu coloquei para vocês, ela é essa aqui de baixo. Essa aqui de cima é baseada no sistema inglês e aqui é baseada no sistema europeu, tá? Então, quando vocês calcularem, utilizem essa escala aqui inferior, tá? Bom, beleza. Aquelas leis de semelhança, pessoal, elas podem ser esses coeficientes aqui que eu comentei com vocês. Quando nós temos bombas que vão operar com semelhança dinâmica, ou ventiladores que vão operar com a semelhança dinâmica, o que vai acontecer? Os coeficientes eles são iguais. E aí, por meio disso, é possível a gente estabelecer o que vai acontecer com a vazão, com a carga ou com a potência de eixo de cada um deles. Vou dar um exemplo, pessoal. Imagina que nós temos lá numa determinada aplicação
uma bomba com um diâmetro rotor X, né? E aí, por algum motivo, você troca esse diâmetro de rotor para um maior ou para um menor. A partir disso, você pode, por exemplo, calcular o que? A nova vazão que vai ser escoada pela bomba, a nova carga da bomba, a nova potência de eixo da bomba. Inclusive é assim que é feito para muitos daqueles catálogos de fornecedores que nós vimos. Ou um outro exemplo simples. Imagina que eu tenho a mesma bomba com a mesma diâmetro de rotor, só que simplesmente eu altero a rotação, né, de funcionamento dela, ou seja, eu troco o motor que está acionando ela. Com isso eu consigo novamente calcular o que? A vazão, a carga e a potência de eixo. Tá? É interessante também salientar, pessoal, que essas leis de semelhança também podem ser aplicadas para outros equipamentos, como por exemplo ventiladores ou até mesmo turbinas. Tá? Bom, pessoal, feito isso, eu vou gravar um novo vídeo agora para a resolução de alguns exercícios para fixação desse conteúdo. Obrigado.